Bem-vindos à aula de Dinâmica e Animação de Grupos. Hoje iremos falar sobre as competências transversais ou soft skills, que são aquelas competências que são solicitadas cada vez mais aos profissionais. De facto, não são as competências técnicas específicas e associadas a uma qualificação, mas que, de alguma forma, acabam por dizer respeito aos comportamentos dos indivíduos. Necessidade de envolvimento, comprometimento e planeamento. Muitas das vezes que nos remetem para sairmos da nossa zona de conforto, para inovarmos e para sermos efetivamente criativos. Na verdade, as competências não se encontram associadas a um conjunto de qualificações dos indivíduos, mas sim à realização da pessoa num determinado contexto, ou seja, aquilo que ela produz, a forma como produz, tendo em conta os três saberes: o saber teórico, o saber fazer e o saber ser ou estar, competências transversais ou soft skills. A capacidade do indivíduo de agir e intervir numa situação profissional está relacionada com a interligação e a forma como relaciona estes três saberes e como os encadeia em cada um deles. Assim, podemos falar em perfis profissionais distintos, em que temos as competências técnicas, que são específicas de uma função. Podemos pensar no caso de gestor de marketing, o que é que se espera que vocês consigam fazer e quais os vossos saberes no final da vossa licenciatura. E depois as competências transversais, como por exemplo a capacidade de relacionamento interpessoal, a capacidade que nós temos de escutar, ouvir, reformular, questionar, capacidade de autocontrole e gestão das nossas emoções. Vamos ver mais para a frente de que forma é que efetivamente se pode aplicar, a persistência, o processo de tomada de decisão, a nossa capacidade em termos de planeamento e de agirmos, capacidade de iniciativa, motivação, gestão de conflitos, trabalho em equipa e capacidade de resolver problemas. Assim, se é verdade que se o sucesso do trabalho em equipa depende das competências técnicas dos seus elementos, isto é, do seu saber fazer, também depende muito do comportamento de cada um, ou seja, do seu saber ser e estar. Gostava de vos convidar agora a refletirem sobre as vossas competências. Na vossa opinião, quais é que são as competências que têm mais desenvolvidas? Quais é que serão aquelas que necessitam de desenvolvimento? E quais as estratégias para atingir os vossos objetivos, no sentido de melhorar as competências que não estarão tão desenvolvidas? Vou-vos apresentar agora alguns exemplos de competências: resolução de problemas, pensamento crítico, capacidade de análise, capacidade de síntese, tomada de decisão, liderança, capacidade de planeamento e de organização, gestão de tempo, que passa muito pela questão da gestão das prioridades, comunicação oral, comunicação escrita, trabalho em equipa, competências no âmbito da negociação, networking ou redes, ética, empatia, conseguirmos nos colocar no lugar dos outros, gestão de conflitos, criatividade, inovação, assertividade, proatividade, flexibilidade, a determinação, o empenho e a resiliência, capacidade de resistir à frustração, trabalhar sobre stress, sobre grande pressão, entre outras. Na verdade, tal como já vos referi, o modelo da Laureate assenta também no que diz respeito ao reconhecimento e à valorização das competências dos nossos alunos, acaba por assentar também na avaliação das competências transversais. Ou seja, no final da vossa licenciatura serão convidados a participar nesta avaliação, autoavaliação, tendo em conta as competências apresentadas: comunicação, liderança, trabalho em equipa, adaptação à mudança, iniciativa, resolução de problemas, tomada de decisão e planificação e organização. Ora bem, do trabalho que já foi desenvolvido junto à Universidade Europeia, do IAD, IPAM Lisboa, IPAM Aveiro e IPAM Porto, estes foram os resultados que nós obtivemos. O que sobressai daqui que, em termos globais, no que diz respeito à comunicação, esta é uma das competências identificada pelos alunos que deveria ser melhorada. Depois, as questões associadas à planificação e à organização. De seguida, resolução de problemas, trabalho em equipa, tomada de decisão e iniciativa, sempre que sobressai as competências no que diz respeito à liderança. Por que surge este LPA, ou Laureate Professional Assessment? Porque há uma procura e há uma valorização daquilo que o mercado efetivamente procura. Na verdade,
Se nós procurarmos, verificamos que cada vez mais o mercado procura profissionais altamente qualificados, que tenham excelentes competências técnicas e específicas da função e também as competências transversais e os valores muito associados à capacidade de adaptar a novas situações, capacidade de liderança e trabalho em equipa, independência e autonomia e habilidade ou capacidade para aplicar os conhecimentos à realidade de trabalho. Assim, este LPA acaba por incluir as qualificações no que diz respeito às disciplinas, às unidades curriculares, depois o perfil de competências no que diz respeito aos itens e às competências que já referi, planificação e organização, tomada de decisão, resolução de problemas, adaptação à mudança, trabalho em equipa, liderança, iniciativa e comunicação, e depois o valor acrescentado, tendo em conta as experiências que foram decorrendo durante o percurso académico, associação académica, bolsas de mérito, línguas, responsabilidade social, participação na tuna, entre outros. Sim, este é o formato e a campanha que está a decorrer no que diz respeito ao LPA, o Certificado Profissional da Universidade Europeia. E, como falávamos há bocadinho, uma das competências que sobressaía era a questão da inteligência emocional, ou seja, a relevância, o controle das nossas emoções, cada vez mais pela importância das pessoas se relacionarem de diferentes formas, de estarem interligadas, e é muito importante comunicarmos de forma efetivamente eficaz. Algumas competências que foram identificadas por Daniel Goleman: o autoconhecimento emocional, o conhecimento do ser humano dentro de si próprio no que diz respeito à autoconsciência das suas emoções, a forma como os gera e como os controla, a automotivação, direcionar as emoções para atingir determinados objetivos, a empatia, reconhecer as emoções no outro e saber colocar-se no seu lugar, e os relacionamentos pessoais, a forma como as pessoas se interrelacionam, o relacionamento empático está associado em parte à facilidade em comunicar e em nos colocarmos no papel dos outros. Assim, o que é a emoção? Nós olhamos para aqui e conseguimos identificar algumas emoções: tristeza, alegria, satisfação. As emoções manifestam são a consciência da ocorrência de alguma excitação fisiológica, portanto, alterações em termos do nosso corpo, transpiração, o coração parece que bate e quer sair fora, até ruborizar, seguida por uma resposta comportamental que pode ser muito uma reação se estamos zangados, uma tendência, por exemplo, a bater na mesa, falarmos mais alto, e que, juntamente com a avaliação do significado de ambas, ou seja, esta alteração comportamental, a identificação do que provoca uma emoção, acaba por se manifestar desta forma. Tipo de emoções que temos: emoções de fundo, como a falta de energia ou entusiasmo. Energia, emoções primárias: o medo, a alegria, a raiva, a tristeza, a aversão e a surpresa. E emoções sociais, que se prendem ao relacionamento com as pessoas: simpatia, compaixão, embaraço, inveja, gratidão, admiração, desprezo, vergonha. Portanto, as emoções são dispositivos de regulação da vida que estão presentes no cérebro e funcionam de modo automático e quase às cegas, até começarem a ser reconhecidas pela mente consciente sobre a forma de sentimentos. Ou seja, as emoções acabam por ser mais primárias e depois de se tornarem mais continuadas, acabamos por transmiti-las e dar-lhes a designação de sentimento. Estamos a falar sobre estes temas porque o que vos é solicitado também é que façam o balanço e o diagnóstico das vossas competências, ou seja, começam por fazer um levantamento sobre a forma como vocês se autoavaliam no que diz respeito às competências, como é que os outros, as pessoas com quem vocês se relacionem, por exemplo, num contexto pessoal, avaliam essas competências, e por fim, o mercado, colegas de trabalho, como é que vos avaliam a este nível. Para identificarmos o quê? Para identificarmos qual é que é o vosso ponto de partida, identificarmos de facto as competências que têm mais desenvolvidas e aquelas que poderão necessitar de um aperfeiçoamento, para definirmos efetivamente um plano para conseguirem atingir muitas das vezes os vossos objetivos ou até mesmo os vossos sonhos. Vamos mostrar um pequeno vídeo para terminarmos a sessão de hoje. Iremos agora nesta aula, irei só começar só colocar a primeira parte e depois convido-vos a acederem para visualizarem a totalidade.
somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. You want something, go get it. Period. Terminamos por hoje. Muito obrigada. Bem-vindos à aula Dinâmica e Animação de Grupos. Hoje iremos falar sobre as competências transversais ou soft skills, que são aquelas competências que são solicitadas cada vez mais aos profissionais. De facto, não são as competências técnicas específicas e associadas a uma qualificação, mas que, de alguma forma, acabam por dizer respeito aos comportamentos dos indivíduos, necessidade de envolvimento, comprometimento e planeamento. Muitas das vezes que nos remetem para sairmos da nossa zona de conforto, para inovarmos e para sermos efetivamente criativos. Na verdade, as competências não se encontram associadas a um conjunto de qualificações dos indivíduos, mas sim à realização da pessoa num determinado contexto, ou seja, aquilo que ela produz, a forma como produz, tendo em conta os três saberes: o saber teórico, o saber fazer e o saber ser ou estar, competências transversais ou soft skills. A capacidade do indivíduo de agir e intervir numa situação profissional está relacionada com a interligação e a forma como relaciona estes três saberes e como os encadeia em cada um deles. Assim, podemos falar em perfis profissionais distintos, em que temos as competências técnicas, que são específicas de uma função. Podemos pensar no caso de gestor de marketing, o que é que se espera que vocês consigam fazer e quais os vossos saberes no final da vossa licenciatura. E depois as competências transversais, como por exemplo a capacidade de relacionamento interpessoal, a capacidade que nós temos de escutar, ouvir, reformular, questionar, capacidade de autocontrole e gestão das nossas emoções. Vamos ver mais para a frente de que forma é que efetivamente se pode aplicar, a persistência, o processo de tomada de decisão, a nossa capacidade em termos de planeamento e de agirmos, capacidade de iniciativa, motivação, gestão de conflitos, trabalho em equipa e capacidade de resolver problemas. Assim, se é verdade que se o sucesso do trabalho em equipa depende das competências técnicas dos seus elementos, isto é, do seu saber fazer, também depende muito do comportamento de cada um, ou seja, do seu saber ser e estar. Gostava de vos convidar agora a refletirem sobre as vossas competências. Na vossa opinião, quais é que são as competências que têm mais desenvolvidas? Quais é que serão aquelas que necessitam de desenvolvimento? E quais as estratégias para atingir os vossos objetivos, no sentido de melhorar as competências que não estarão tão desenvolvidas? Vou-vos apresentar agora alguns exemplos de competências: resolução de problemas, pensamento crítico, capacidade de análise, capacidade de síntese, tomada de decisão, liderança, capacidade de planeamento e de organização, gestão de tempo, que passa muito pela questão da gestão das prioridades, comunicação oral, comunicação escrita, trabalho em equipa, competências no âmbito da negociação, networking ou redes, ética, empatia, conseguirmos nos colocar no lugar dos outros, gestão de conflitos, criatividade, inovação, assertividade, proatividade, flexibilidade, a determinação,
o empenho e a resiliência, a capacidade de resistir à frustração, trabalhar sobre stress, sobre grande pressão, entre outras. Na verdade, e tal como já vos referi, o modelo da Laureate assenta também no que diz respeito ao reconhecimento e à valorização das competências dos nossos alunos, acaba por assentar também na avaliação das competências transversais. Ou seja, no final da vossa licenciatura, serão convidados a participar nesta avaliação, autoavaliação, tendo em conta as competências apresentadas: comunicação, liderança, trabalho em equipa, adaptação à mudança, iniciativa, resolução de problemas, tomada de decisão e planificação e organização. Ora bem, do trabalho que já foi desenvolvido junto à Universidade Europeia, do IAD, IPAM Lisboa, IPAM Aveiro e IPAM Porto, estes foram os resultados que nós obtivemos. O que sobressai daqui que, em termos globais, no que diz respeito à comunicação, esta é uma das competências identificada pelos alunos que deveria ser melhorada. Depois, as questões associadas à planificação e à organização. De seguida, resolução de problemas, trabalho em equipa, tomada de decisão e iniciativa, sempre que sobressai as competências no que diz respeito à liderança. Por que surge este LPA, ou Laureate Professional Assessment? Porque há uma procura e há uma valorização daquilo que o mercado efetivamente procura. Na verdade, se nós procurarmos, verificamos que cada vez mais o mercado procura profissionais altamente qualificados, que tenham excelentes competências técnicas e específicas da função, e também as competências transversais e os valores muito associados à capacidade de adaptar a novas situações, capacidade de liderança e trabalho em equipa, independência e autonomia e habilidade ou capacidade para aplicar os conhecimentos à realidade de trabalho. Assim, este LPA acaba por incluir as qualificações no que diz respeito às disciplinas, às unidades curriculares, depois o perfil de competências no que diz respeito aos itens e às competências que já referi: planificação e organização, tomada de decisão, resolução de problemas, adaptação à mudança, trabalho em equipa, liderança, iniciativa e comunicação. E depois o valor acrescentado, tendo em conta as experiências que foram decorrendo durante o percurso académico: associação académica, bolsas de mérito, línguas, responsabilidade social, participação na TUNA, entre outros. Sim, este é o formato e a campanha que está a decorrer no que diz respeito ao LPA, o certificado profissional da Universidade Europeia. E, como falávamos há bocadinho, uma das competências que sobressaía era a questão da inteligência emocional, ou seja, a relevância, o controle das nossas emoções, cada vez mais pela importância das pessoas se relacionarem de diferentes formas, de estarem interligadas, e é muito importante comunicarmos de forma efetivamente eficaz. Algumas competências que foram identificadas por Daniel Goleman: o autoconhecimento emocional, o conhecimento do ser humano dentro de si próprio no que diz respeito à autoconsciência das suas emoções, a forma como os gera e como os controla, a automotivação, direcionar as emoções para atingir determinados objetivos, a empatia, reconhecer as emoções no outro e saber colocar-se no seu lugar, e os relacionamentos pessoais, a forma como as pessoas se interrelacionam, o relacionamento empático está associado em parte à facilidade em comunicar e em nos colocarmos no papel dos outros. Assim, o que é a emoção? Nós olhamos para aqui e conseguimos identificar algumas emoções: tristeza, alegria, satisfação. As emoções manifestam são a consciência da ocorrência de alguma excitação fisiológica, portanto, alterações em termos do nosso corpo, transpiração, o coração parece que bate e quer sair fora, até ruborizar, seguida por uma resposta comportamental que pode ser muito uma reação se estamos zangados, uma tendência, por exemplo, a bater na mesa, falarmos mais alto, e que, juntamente com a avaliação do significado de ambas, ou seja, esta alteração comportamental, a identificação do que provoca uma emoção, acaba por se manifestar desta forma.
Tipo de emoções que temos: emoções de fundo, como a falta de energia ou o entusiasmo. Energia, emoções primárias: o medo, a alegria, a raiva, a tristeza, a aversão e a surpresa. E emoções sociais, que se prendem ao relacionamento com as pessoas: simpatia, compaixão, embaraço, inveja, gratidão, admiração, desprezo, vergonha. Portanto, as emoções são dispositivos de regulação da vida que estão presentes no cérebro e funcionam de modo automático e quase às cegas, até começarem a ser reconhecidas pela mente consciente sobre a forma de sentimentos. Ou seja, as emoções acabam por ser mais primárias e depois de se tornarem mais continuadas, acabamos por transmiti-las e dar-lhes a designação de sentimento. Estamos a falar sobre estes temas porque o que vos é solicitado também é que façam o balanço e o diagnóstico das vossas competências, ou seja, começam por fazer um levantamento sobre a forma como vocês se autoavaliam no que diz respeito às competências, como é que os outros, as pessoas com quem vocês se relacionem, por exemplo, no contexto pessoal, avaliam essas competências e, por fim, o mercado, colegas de trabalho, como é que vos avaliam a este nível. Para identificarmos o quê? Para identificarmos qual é que é o vosso ponto de partida, identificarmos de facto as competências que têm mais desenvolvidas e aquelas que poderão necessitar de um aperfeiçoamento, para definirmos efetivamente um plano para conseguirem atingir muitas das vezes os vossos objetivos ou até mesmo os vossos sonhos. Vamos mostrar um pequeno vídeo para terminarmos a sessão de hoje. Iremos só, agora nesta aula, irei só começar só colocar a primeira parte e depois convido-vos a acederem para visualizarem a totalidade. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. You want something, go get it. Period. Terminamos por hoje. Muito obrigada.